O debate sobre o preço dos alimentos aqui no país ganha contornos políticos e provoca atritos do governo com o setor produtivo, como nós já destacamos aqui no Jornal Jovem Pan. A gente continua nesse assunto porque o nosso convidado agora é o diretor executivo da Federação dos Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo, doutor Edson Pinto. Tudo bem, doutor? Muito obrigado mais uma vez pela participação, pela gentileza. Boa noite. Boa noite, Tiago. Alegria falar com você e todos que nos acompanham. Nós que agradecemos. Bom, é muito importante ouvir também o setor produtivo, porque há uma politização nesse debate, mas é claro, a população vai ao supermercado, vai, obviamente, aos restaurantes, sente, obviamente, o repasse de inflação para o bolso do próprio consumidor. E em relação ao setor produtivo, o que é possível dizer desse momento? As expectativas de uma possível melhora ou algo não deve ser amenizado tão cedo? Os bares e restaurantes, Tiago, têm enfrentado desafios bastante significativos desde os impactos da pandemia de Covid-19, que causaram um endividamento no setor que persiste até hoje. A elevada tributação sobre a folha de pagamento, insegurança jurídica na esfera trabalhista, a energia cara, sem contar os apagões constantes, dólar em alta e os seus reflexos na agricultura, além da inflação no topo da meta, com direito a essa pressão que você bem destacou no preço dos alimentos. O Brasil fechou as contas em 2024 com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, em 4,83%, ou seja, 0,33% acima do teto da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. E foram justamente os alimentos e as bebidas que mais contribuíram para esse resultado, com o brasileiro, dessa vez, sentindo no bolso esse aumento. O ponto positivo a ser destacado é que os bares e restaurantes absorveram parte dessa alta e seguraram os reajustes no cardápio. Quando os alimentos sofrem reajustes, os empresários do setor reduzem a margem de lucro e mudam o cardápio. Não fosse isso, o brasileiro estaria pagando ainda mais caro pelas refeições que faz fora de casa, Tiago. Agora, é interessante porque essa é uma discussão que já foi feita em outros momentos da economia brasileira, a hiperinflação dos anos 80 e até a fase pré-real. Até que ponto é possível segurar esse aumento para o consumidor? Obviamente que o empresário tenta segurar para, claro, não afastar a clientela, né? Mas até que ponto é possível segurar, sendo que a perspectiva de uma redução de taxa básica de juros é uma perspectiva de muito longo prazo? Até o último momento, Tiago. E essa resistência do nosso setor tem surtido efeito. O nosso núcleo de pesquisas e estatísticas da Foresp, que é a federação do setor, mostrou que o segmento de alimentação fora do lar registrou 6,29% de inflação em 2024. Índice menor do que a inflação da refeição feita em casa, que foi de 8,23%, ou seja, quase 2% menor no ano passado. Mas o dado ainda mais relevante dessa pesquisa é que nos últimos 5 anos, a inflação nos restaurantes ficou 16,3% abaixo da inflação nos supermercados, confirmando que é mais barato se alimentar em restaurantes do que cozinhar em casa. Claro que eu estou me referindo aqui aos restaurantes mais populares, ao quilo, às marmitas e ao prato feito, por exemplo. Isso porque nos restaurantes mais sofisticados, o custo dos chamados não alimentos impactam mais fortemente na cadeia de preços. Consolidando essa tendência, trazendo dados atualizados, agora em janeiro de 2025, enquanto a inflação nos restaurantes foi de 0,7%, nos supermercados foi de 1,1%. Vou chamar o Nelson Kobayashi, nosso comentarista, para fazer a próxima pergunta. Kobayashi. Doutor Edson, prazer te rever aqui. A minha pergunta é, na prática, nesses últimos meses em que a gente teve essa pressão inflacionária, essa inflação e o aumento dos preços nos alimentos, se a demanda, se a procura pelos restaurantes, hotéis, bares foi diminuída também, se há algum impacto relevante nesses últimos meses que o senhor possa nos trazer. Uma alegria falar com você, Kobayashi, novamente. Ao contrário,
houve um incremento do nosso setor em 2024. Nós somos um dos maiores geradores de emprego do país e alimentamos milhões de trabalhadores a um baixo custo. E por isso nós somos um setor essencial da economia, já que as pessoas precisam fazer ao menos uma refeição fora do lar ao dia. Essa característica, Kobayashi, estabelece assim, um firme propósito, um firme compromisso do setor com o nosso cliente, de termos refeições baratas, com segurança alimentar e qualidade nutricional. Isso é muito importante. Quando a inflação dos alimentos supera a média geral, como a gente tem observado em 2024, são as famílias que ganham até 5 salários mínimos que mais sentem no bolso. E o reflexo é direto no consumo e na qualidade do que vai à mesa do brasileiro. E o mesmo ocorre no nosso setor. Enquanto as grandes redes conseguem negociar melhor com fornecedores por força do volume de compra, os pequenos empresários são os que mais sofrem com essa inflação, devido às baixas margens. E nós estamos fazendo um trabalho muito grande ao segurar os preços, mas nós já estamos no limite. E se eu puder complementar, 2 itens da nossa cadeia de custos é que estão impactando muito negativamente essas já estreitas margens de lucro e os preços no cardápio das pequenas empresas. Um é o vale-refeição e suas taxas cada vez mais abusivas. Como é que pode um programa federal que conta com incentivos fiscais do governo enriquecer as operadoras de vouchers e empobrecer os pequenos restaurantes e trabalhadores? Isso ocorre porque as taxas dos vouchers de refeição têm chegado a absurdos 14%, após todos os penduricalhos que são impostos nos contratos feitos com os restaurantes. O resultado disso é que o alimento popular fica mais caro e o vale não dura até o final do mês. Ele está durando cerca de 10 a 15 dias só. O segundo vilão é uma distorção no delivery brasileiro. A conveniência e essa mudança nos hábitos de consumo impulsionaram o delivery no Brasil, que cresceu 42% nos últimos 5 anos. O problema é que uma única empresa domina 85% ou mais desse mercado, ou seja, não existe concorrência. E por isso ela cobra a taxa que quer, transformando-as praticamente em sócias dos restaurantes, além de usar estratégias digitais para forçar o achatamento de preço e participar de campanhas promocionais absurdas do tipo Pague 1, Leve 2. É por isso que a federação orienta os restaurantes para terem um delivery próprio e não permitir que essa empresa tenha participação de mais de 20% na receita do delivery. Perfeito. Conversamos aqui na Jovem Pan com o Sr. Edson Pinto, diretor executivo da Federação de Hotéis, Bares e Restaurantes aqui de São Paulo. Muito obrigado, doutor, pela sua gentileza mais uma vez. Bom fim de semana, voltaremos a nos falar. Boa noite a todos.